Muito bem, e curiosidades sobre o Dia Mundial de Saúde Digestiva e assunto também que está marca show da manhã hoje, por isso, no da conta recebe dentro de instantes nosso convidado, que é a doutora Solange Gomes, que sabem está conosco, para nos falar exatamente sobre esse tema e para nos entender melhor como que não pode controlar nossa saúde e melhora a nossa qualidade de vida também. É um assunto que é de seu interesse, para a maioria das vezes, não está negligencia a nossa saúde e não está brinca com a nossa qualidade alimentar e provoca doença séria a nível de aparelho digestivo. Doutora, bom dia e bem-vinda ao Show da Manhã. E saúde digestiva é uma questão que alguém cada vez mais deve dar atenção a hora que não quer melhorar a nossa qualidade de vida e, sobretudo, a hora que não quer prevenir bejiça com qualidade também. Bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite de bem-ler. E sintomas digestivos, queixas de digestivo é geralmente um dos motivos mais frequentes ao que o doente também para consulta, incluso às vezes na serviço de urgência também. Agora, e falando de doença de refluxo gastroesofágico, ele é uma questão que nos escolhe hoje para falar dele dentro de problemas que pode ter no aparelho digestivo. Embora, se não pode enumerar, tem muito tipo de problema, muito tipo de doença que alguém pode desenvolver e se encrefla no estômago e no seu aparelho digestivo completo. Doença por refluxo gastroesofágico é uma patologia muito frequente a nível mundial. A OMS estima que está feita aproximadamente 15% da população mundial. E está suspeita, nunca sabe incidência nem prevalência ali na Cabo Verde, mas está suspeita meteu e está seguro também uma doença que está ouvindo nesse momento. Deve estar pensando o mesmo. Agora, o problema de refluxo gastroesofágico está afeta a qualidade de vida do paciente teu. Está afeta em vários aspectos. Por exemplo, está afeta a qualidade e tem também um custo muito alto para o Sistema Nacional de Saúde. Relacionado ao quê? Ao consumo de medicamentos, a consulta, visitas a médicos, a exames diagnósticos que têm que ser realizados e também na assistência laboral. Às vezes até pode ter tanta ausência laboral, mas também tem influído que diminuição no rendimento laboral. Agora, doença por refluxo gastroesofágico é produzido para subida daquele conteúdo gástrico para esófago. É uma subida involuntária, sem esforço. Agora, está associada geralmente a desconfortos, como sensação de queimação, sensação de ardor, como o paciente às vezes está falando na linguagem crioula normal, aquela sensação de queimação e de ardor na boca de estanco. E também, doente às vezes está sentindo aquela sensação de aquela subida de aquele conteúdo ácido para o esófago. Agora, para mão de que doença por refluxo gastroesofágico está acontecendo? Antes de falar sobre por que está acontecendo, já explica-nos, uma pequena explicação de alguns conceitos que te ajudam a entender aquela doença. Por exemplo, o esófago, ele é um tubo oco. Ele liga a faringe, parte de garganta, ele liga a faringe com o estômago. O que a comida está caindo no esófago, está saindo de boca, entra no esófago e parede muscular do esófago está contrai, que é denominado movimentos por estalto, que é que está fazendo comida, caminha, até que chega para o estômago. É uma pressão para mandar baixo. É um movimento que está fazendo ritmo, a contração rítmica, para facilitar que a comida deixa. Agora, logo na zona onde que esófago está único faringe, logo de baixo, tem um capa muscular fino que está chamado esfíncter esofágico inferior. E também logo 2 ou 3 centímetros debaixo de união daquele esófago com o estômago, no único esófago com o estômago, é conhecido para esfíncter esofágico superior. A função de que esse esfíncter é o quê? É permite passo de alimento de esófago para o estômago. Por que não toma uns minutos para explicar-nos que ela? Para modo, esfíncter esofágico e doença por refluxo gastroesofágico. Ele produz porque tem um relaxamento transitório na esfíncter esofágico inferior, ou então porque tem uma incompetência, ou que está ficha, é que está ficha 100%. Então, na situação de repouso, pode facilitar aquela subida. Então, tem aquela passagem daquele suco gástrico para riba. Para riba, sim. E aquela que está... Mas a posição de deitado está não está chegando lá agora ali. Para mim, aquele é um aspecto muito importante. Agora, a hora que não está
por exemplo, aqui no deixam falar em hoje agora e quais sintomas de doença por refluxo gastroesofágico. Tem que sintomas típicos que o doente está sentindo, por exemplo, que ele já falamos, que é a sensação de ardor, ou queimação ou azia, também é chamado papirose, que o doente está sentindo logo na boca de estanco, falando na crioulo normal. Aquele queimação. Exato. E também aquela regurgitação é aquele que refere a aquela subida, daquela sensação daquela subida, daquela secreção, daquele conteúdo gastroesofágico, mas também tem que essa manifestação menos frequente, típico, mas menos frequente, tipo dor torácico, de origem não cardíaco. O paciente pode ter chouça luz, paciente pode ter luz, pode ter dor torácico. Às vezes pode ter sensação de boca malgosa logo de manhã, sensação de enjoo, ou pode levantar com sensação de garganta ocupado por uma secreção espesso. E às vezes tudo que é expressão de regurgitação e às vezes ocorre logo de manhã e sinal de que o doente talvez durante a noite esteve resposto a refluxo. Só para fio, doutora, e pode ser uma consequência de gastrite, refluxo gastroesofágico? Refluxo gastroesofágico, por falar é consequência de gastrite, não. Essas duas entidades diferentes. Okay. Tá bom? Agora, no refluxo gastroesofágico também, é que sempre que você sente que sintomas típicos que você está descreve. Às vezes, o doente pode ter só um histórico de um tosse crônico. Às vezes, o doente pode estar também sempre com perda de voz ou diminuição na voz. Às vezes também, doente pode referir asma. Tem asma associado por refluxo. Tem fibrose pulmonar também. E ademais, tem risco de secreção entra na via pulmonar? Sim, por isso que tem que as manifestações extradigestivas, que é que não está falando de manifestações respiratórias. Pode ter ronqueiras, voz ronco, pode ter fibrose pulmonar, pode ter asma, mas também pacientes com sinusite crônico, paciente com inflamação de ouvido médio. Que esse ponto para quem queria tocar para não fazer uma espécie de uma listagem de que os principais sintomas que as pessoas deviam dar uma atenção, que pode ser um sintoma claro de que pode ter alguma situação de perigo iminente para uma área de refluxo. Agora, ademais de que sintomas típicos e sintomas atípicos, tem também que sintomas de alarme. Atenção, se você ou é um paciente, ou você está ouvindo vizinho, está falando, mas aquele paciente está tendo dificuldade para engolir, ou seja, disfagia, ou então aqui tem engolir está sentindo dor, associada à perda de peso, associado à anemia, ou você tem vômitos recorrentes, ou então você vomita sangue, ou vômito de sangue digerido, tipo bora de café, ou então se fezes escuro, tipo alcatrão. Tudo que lá indica sintomas de alarme, sintomas que deve ir para o médico de confiança, ou então vai para especialista de gastroenterologia. Agora, eu queria só entender, e como é que a pessoa faz diagnóstico dele? Para fazer diagnóstico de refluxo gastroesofágico, geralmente, o primeiro aspecto é a clínica do doente. O que o doente está sentindo, que sintomas que refere anteriormente. Mas também tem outros métodos que é para fazer diagnóstico, por exemplo, endoscopia. Endoscopia, na realidade, é que está indicado para fazer sempre. Um paciente, por exemplo, que apresenta sintomas de alarme, um paciente que se está queixa de sintomas de refluxo gastroesofágico, o tratamento com inibidor de bomba de protão, ou seja, com omeprazol, esomeprazol, lasoprazol, e durante 8 semanas, ele persiste com sintomas, tem que fazer endoscopia. Um paciente que vai fazer endoscopia, acha um dano a nível de esôfago, por exemplo, um esofagite, e durante 8 semanas depois de tratamento com inibidor de protão, entra para o esôfago de Barré, porque o esôfago de Barré é uma complicação, é uma lesão maligna que pode levar a um adenocarcinoma de união esôfago-gástrica. Agora, e coisa que pode ser considerado fatores de risco que está associado a refluxo e que pode provocar aquela doença? Em relação a fatores de risco, tem alguns hábitos, alimentação, medicamentos que está associado a aumento, a presença, tanto para piora como às vezes para pôr-se, refluxo gastroesofágico. Em relação a alimentos, por exemplo, tem gorduras, comidas gordo, chocolate, café, frituras, doce, álcool,
mentol, tudo que tem mentol, às vezes um simples drops de mentol. Pode provocar aquela situação de refluxo? Sim. O paciente pode ter refluxo também. O paciente às vezes está a comer xíngua de mentol toda hora. Tem que lá. Tabaquismo, seja tabagismo, cigarro também. Mas em relação, aqueles são os exemplos. Agora, em relação a hábitos, relacionado com a presença de refluxo gastroesofágico, é hábito de fuma. Tem que reduzir ou, se você está conseguir eliminar totalmente, seria muito importante reduzir aquele aspecto. Né? Controlo de sobrepeso. Obesidade abdominal favorece refluxo. Obesidade localizada abdominal? Obesidade abdominal. Comidas copiosas. Por exemplo, se você tem hábito de dar um farto de pela manhã, depois você torna dar um farto na hora de almoço, depois torna dar mais um farto ainda na hora de janta, é que é adequado. Facilita o refluxo. É melhor comer em pouca quantidade e frequente. Comer para você sacia. Toma café, lancha, almoça, lancha. Alguém que está rota teu, é sinal e me pode estar também com algum desenvolvimento ou complicação de refluxo gastroesofágico? Erutos pode parecer associado ao refluxo gastroesofágico também. Às vezes, durante erutos, pode subir só gases, mas também às vezes pode subir aquele refluxo. E por isso que existem métodos diagnósticos que permite diferenciar se que refluxo é só gás que se sube ou se é só líquido que se está sube. E que ele é um aspecto importante na diagnóstico. Agora, aqui aquele suco gástrico, aquele ácido do estômago sube, tem tendência a pôr bem para a boca, no caso de refluxo. Pode bem para a boca. E pode prejudicar, pode estragar dentro aquele é só mito? Não, pode fazer razões dentárias. Pode fazer razões dentárias. Pode ser dente, mas não está falando? Pode produzir razão, produzir mancha na dente também. Mas tem complicações também associadas a refluxos, que é muito importante que deixa de papel sobre ele. Por exemplo, úlceras no esôfago é uma complicação e é muito raro hoje aquela. Estenose de esôfago já é menos frequente. Estenose de esôfago é o que tem inflamação e tem um processo de cicatrização inadequado. Então, para o esôfago está exposto o seu tempo e por sua quantidade aquele refluxo. E também tem o que o paciente está sentindo que tem estenose de esôfago é simplesmente aquela dificuldade ou dor para engolir. Mas também tem esôfago de Barré. Esôfago de Barré é que é raro, afeta 10 a 15% de pacientes que têm refluxo gastroesofágico. Esôfago de Barré é o quê? É a substituição daquele epitélio de aquela capa mais interna, para falar em mucosa, aquela capa de epitélio de revestimento de esôfago, está substituído por um outro modificado. Então, agora, aquele modificado pode ser um tipo metaplásico de tipo intestinal. Então, aquele agora que pode ser uma lesão pré-maligna, principalmente o que está passa displasia arriba dele. O que tem esôfago de Barré mais displasia, porque já é considerado lesão pré-maligno e está associado a adenocarcinoma de esôfago. Fator de risco para pacientes que têm esôfago de Barré, que têm refluxo gastroesofágico, para um adenocarcinoma de esôfago, de união gastroesofágica. Sexo masculino. Aquele é um ponto que eu queria pôr ali como questão também, doutor, para o nosso tempo ia ficar no curto. Eu queria entender, tem alguma relação entre gênero, homem, mulher, macho, fêmea, para desenvolvimento ou predisposição para desenvolver refluxo, ou que tem nada a ver com o gênero? Em relação a gênero, não, mas em relação de refluxo, o paciente tem refluxo e tem complicações já de esôfago de Barré, para desenvolvimento de adenocarcinoma de câncer de esôfago, sim, porque é mais frequente no homem e é mais frequente na sexo, ou seja, mais frequente no homem e mais frequente ao que tem mais de 50 anos e inclusive um paciente que já tem mais de 5 anos está queixa de que sintomas de refluxo. E principalmente se o paciente tem antecedente na família de esôfago de Barré ou adenocarcinoma de esôfago, um câncer, câncer de esôfago. Agora, já pacientes são as orientações de que medidas que se pode tomar. Entender qual que é as medidas preventivas e também se existe tratamento. Qual que é as medidas preventivas que o paciente pode tomar, que são mais a seu alcance. Então, cigarro, se você fuma, se você consegue, reduz o máximo que você puder. Hábito de comer.
quero comer teu quantidade, comer em pequena quantidade e frequente. Fazer 6 refeições diárias, comer para você sacia, não para ficar cheio demais. Outra coisa, controla sobrepeso. Controla sobrepeso. E também pacientes que tomam medicamentos que favorecem o refluxo gastroesofágico. Por exemplo, pacientes que tomam benzodiazepina, que tomam para ansiedade, para depressão, diazepam, alprazolam, bromazepam. Se tem impacto negativo sobre o refluxo gastroesofágico, vai no médico, para hoje se pode ter outra alternativa de tratamento para bom. E pacientes que usam tratamento de asma, por exemplo, salbutamol, salmeterol, se tem também impacto negativo no refluxo, vai para o médico para mudar. O paciente que toma medicamentos de hipertensão, tipo nifedipina, amilodipino, ou seja, tudo que os medicamentos que pertencem a grupos anticálcicos, vai para o médico se está afetado. Tem outras opções, pode ser usado outras opções de tratamento. Também, tudo que aumenta a pressão dentro do sistema digestivo, dentro do estômago, pode facilitar o refluxo. Exercício físico é muito importante para a saúde do sistema digestivo, mas exercício físico intenso já é um fator de risco para ele, tá bom? E agora, que tratamento que pode ser usado? Tratamento, quer dizer que as medidas higiênicas e estéticas, mas o tratamento deve ser individualizado para cada tipo de paciente. Conforme consulta médico, é específico. Tem opção cirúrgica, mas que está aplicada a todo paciente. Geralmente, é paciente que tem melhorias ou é paciente que tem complicações respiratórias. Exames que podem ser usados, ademais da endoscopia. No caso de pacientes que está melhora com o tratamento com inibidor de próton, ou seja, que está refratário ao tratamento, pode ser usado pH-metria, com impedanciometria ou manometria. Muito bem. Doutor, não agradeço o tempo para estar ali com nós na Chora Amanhã. É pena o tempo que terá para esmiuçar o assunto, cima também e entender na sua plenitude. Mas fica que as explicações ali, fica principalmente que esse 3 pontos que é mais importante. E entende a doença com ele, entende sintomas e conche formas de tratamento para bacar atrás dele e medida preventiva também. Bom, te espera, mas nós entende tudo e mas ser de bom proveito para nós. É sempre.